Olá, sétimo ano, tudo bem? Vejam só, hoje a nossa aula é sobre raiz quadrada, certo? Um assunto novo, mas que eu até comentei com vocês sobre uma vez em uma questão que eu passei. Só que hoje nós vamos estudar mais a fundo como se calcula e também como a gente pode calcular a raiz quadrada negativa. Vamos ver ao longo da aula, certo? Mas antes vamos entender o que é a raiz quadrada e como ela é formada. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Esse númerozinho pequeno dentro do V eu chamo de índice, só que nós vamos trabalhar com o índice 2. Mais na frente vocês vão entender o porquê. Esse Vzinho aqui eu chamo ele de radical. O número que está aqui dentro, que eu chamei ele de x, mas pode ser qualquer número, eu chamo de radicando. E o resultado final, que aqui eu chamei de z, é, por fim, a raiz, certo? Mas como é que eu calculo essa raiz? Vamos lá para um exemplo. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 4. Quando eu não tenho nenhum número aqui, eu digo que tem um 2, eu suponho que tem um 2. Tá bem subtendido, ou seja, não dá para me ver, mas eu sei que quando não tem nada, é porque tem um 2 aqui. Por isso que é a raiz quadrada, porque tem sempre um 2. Então, vamos lá, ele quer saber aqui a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada, ela tem muito a ver com a tabuada de multiplicação. Como assim? Para eu descobrir a raiz quadrada de 4, eu preciso saber qual é o número que vezes ele mesmo dá igual a 4. Vamos lá? Aqui eu coloquei para vocês a tabuada completa, do 1 até o 10. Nessa tabuada, eu vou procurar qual é o número que vezes ele mesmo dá 4. E procurando, eu acho que 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, o 2 vezes o próprio 2 vai dar igual ao número 4. Então, como é que eu faço? Eu coloco esse 2 vezes 2 agora dentro da raiz. Por quê? Porque o 2 vezes 2 é a mesma coisa que o 4. Então, eu substituo esse 4 por 2 vezes 2, certo? Mas a gente estudou em potência o seguinte. Esse 2 vezes 2, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que o 2 ao quadrado? Que no caso é o 2 duas vezes? Lembram? Na potência, eu multiplico esse número maior a quantidade de vezes que o expoente me diz. Nesse caso, eu multiplicaria o 2 duas vezes. Então, eu só fiz o processo inverso. O 2 está multiplicado duas vezes. Então, em potência, ele fica 2 elevado a 2. Porque ele está sendo multiplicado duas vezes, então é 2 elevado a 2. Tudo isso ainda dentro dessa raiz, certo? Dentro do radicando, tá? Continuando as contas, o que que a gente faz? Lembram que eu falei para vocês que quando não tem nenhum número aqui dentro desse Vzinho, eu subtendo que tem um 2? Pois é. Então, o que que eu posso fazer para tirar esse radicando e tirar esse 2? Como aqui tem um 2 e aqui tem um 2, eu vou cortar esse com esse. Ou seja, eu corto o radicando, que vale 2, com o próprio 2 do expoente que está aqui. Vai me sobrar apenas o quê? O 2, ou seja, a resposta é 2. Então, a raiz quadrada de 4 vai ser igual a 2. Simplificando, o que que a gente tem? Ora, a raiz de 4, como é que eu calculo? É o número
que vezes ele mesmo vai dar igual a 4. E qual é o único número que vezes ele mesmo dá igual a 4? O 2. Por isso que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? Esse cálculo que eu fiz é mostrando para vocês como chegar ao resultado. Mas só com a tabuada da multiplicação, ó, vocês já conseguiriam obter essa resposta, concordam? Agora, a gente vai calcular a raiz quadrada negativa, ou seja, um menos na frente do radical. Olha só, o que é a raiz quadrada negativa? É só quando eu coloco esse menos aqui na frente, só isso, certo? Se esse menos estivesse aqui dentro, não seria possível calcular com os números inteiros, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar o menos, ó, aqui na frente do radical, certo? Ele quer saber qual o valor dessa raiz quadrada aqui de 64 com esse menos na frente. A gente vai calcular normal, igual nós fizemos na na raiz quadrada de 4. Então, eu vou procurar aqui na nossa tabuada da multiplicação esse número, certo? E eu vou encontrar, ó, que 8 vezes 8 dá igual a 64. Ou seja, vamos fazer aquele mesmo processo que eu mostrei para vocês. Mas já sabendo que se o 8 vezes 8 dá 64, e é o único número que vezes ele mesmo dá o 64, a resposta já é 8, não é? Mas nós vamos ver como é que fica com esse menos na frente. Então, esse menos na frente, ó, eu vou preservar ele, tá vendo? Peguei o 64, troquei pelo 8 vezes 8 e continuei com o menos na frente. Beleza? Continuando. Continuo com o menos na frente e agora ó, eu troquei o 8 vezes 8 por 8 ao quadrado, como eu tinha feito anteriormente. Por quê? Repetindo. 8 ao quadrado não é a mesma coisa que eu multiplicar o 8 duas vezes? Então, o 8 multiplicado duas vezes é a mesma coisa que 8 ao quadrado, certo? Sabendo que quando esse radicando aqui ó, não tem nada, eu subtendo que tem um 2 aqui, eu vou cortar esse com esse. Então, vamos lá. Corto essa raiz com esse 2. E isso vai sobrar para mim o quê? O menos e o 8. Então, o resultado vai ficar menos 8. Resposta: a raiz quadrada negativa de 64 vai ser igual a menos 8. Se fosse só a raiz de 64 sem esse menos, quanto é que daria? 8. Por quê? Porque o 8 multiplicado por 8 dá 64. Resumindo, a raiz de um número é igual àquele número que vezes ele mesmo vai dar esse número aqui. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 64? O 8, certo? Por isso que a raiz de 64 é 8. Então, gente, a raiz quadrada, a resposta está na tabuada. Está na multiplicação. Sabendo da tabuada, sabendo como multiplicar os números, você consegue calcular a raiz quadrada tranquilamente. Por fim, gente, eu vou deixar para vocês esse exercício. Vocês vão calcular a raiz de 81, que se não quiser colocar os cálculos, não tem problema. Basta olhar a tabuada e ver qual é o número que vezes ele mesmo dá 81. Já é a resposta. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 36? Também já é a resposta. E qual é o número que vezes ele mesmo dá 9? Já é a resposta, porém com menos na frente. Certo? Entendido? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida me procura no grupo. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima aula, tá?